Eu sempre tive um pé no desenvolvimento pessoal. Eu sempre me interessei muito por desenvolvimento humano e sempre foi um hobby para mim descobrir como que as pessoas funcionavam, sabe? Como que as pessoas poderiam fazer para serem melhores. E conforme eu fui entrando na vida adulta, eu acabei adentrando o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade também. Eu acho que isso é o combo, né, do desenvolvimento pessoal, na verdade. Autoconhecimento com autoaperfeiçoamento e a conexão com Deus. Eu acho que uma pessoa que tem esses três pilares principais de autocuidado, ela não só supera as outras pessoas, mas também supera a si mesma, né? Supera os próprios limites. E trilhar esse caminho, né? Estar nesse mundo transformou completamente a minha vida. É inegável a mudança que eu tive em pouco tempo de estudo, de desenvolvimento, né? Em pouco tempo que eu me dediquei a aprender e executar os conhecimentos relacionados ao autodesenvolvimento. Mas também é inegável que existem armadilhas nesse caminho. Acho que como qualquer outro, né? Todo o caminho que a gente escolhe trilhar, a gente precisa fazer uma renúncia de alguma coisa para escolher outra. E a gente também tem armadilhas que muitas vezes nós caímos nelas por ingenuidade ou por achar que por ser algo que vai nos fazer bem, né, que vai nos trazer resultados satisfatórios, é algo perfeito. Mas na verdade não é bem assim. Todo caminho que a gente escolhe trilhar tem os seus prós e os seus contras. E dentro do desenvolvimento pessoal não é diferente. A gente passa por transformações, né, principalmente quando se trata de autoconhecimento. A gente realmente deixa de lado uma versão antiga nossa para acessar uma nova versão. Isso não é uma coisa ruim, só que às vezes a gente se depara com uma interseção que é tão estreita, sabe, que tá tão lado a lado uma da outra, que a gente acaba indo pelo caminho errado. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se perde tentando se encontrar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Como eu falei, eu sempre tive esse interesse em desenvolvimento humano, mas foi somente ali em 2020 que eu comecei a de fato adentrar nesse mundo, sabe? Então fazer cursos, assistir podcasts, aulas e acompanhar mesmo pessoas, começar a executar os conhecimentos que eu adquiri na minha rotina, lia livros e fazia atividades. Eu realmente, assim, fui me fechando mesmo pro externo, entrei no modo caverna, né, como se diz, para me tornar uma pessoa melhor, para elevar o meu nível de mentalidade, de consciência. Só que chegou um momento que eu estava tão dentro da minha caverna que eu comecei a me perder de mim mesma. Então, em vez de eu me conhecer cada vez melhor, eu acabei criando um personagem para mim. Então, eu fui deixando de lado a minha personalidade para me tornar uma pessoa específica, né? Como se fosse um estereótipo. Foi exatamente isso. Eu me encaixei em um estereótipo, né? Aquele estereótipo de pessoa desenvolvida, que só fica ali focada nos próprios projetos o tempo inteiro, que só pensa em si mesma e que nada mais importa a não ser o meu desenvolvimento, a minha vida, as minhas escolhas e é isso. E é claro que a gente tem que ter foco nos nossos planos, a gente tem que saber colocar limites, a gente precisa fazer escolhas conscientes, com propósito, né? Escolher o que é essencial pra gente, pra nossa jornada, mas a gente não pode entrar em um lugar de egoísmo, sabe? E eu vejo que no desenvolvimento pessoal é muito estreito esse caminho, né? De você focar em você, de você exercer o seu amor próprio e ter foco na sua jornada, e de você ser egoísta e se sentir superior e querer ser melhor do que todo mundo porque você tá se desenvolvendo. E, infelizmente, em um período da minha jornada, eu fui por esse caminho estreito que eu achava que era esse aqui, né? Do foco, da constância, do comprometimento. E só depois de muito tempo que eu fui perceber que eu tava errada, que não era bem por aí. E que isso, no final das contas, estava até sendo uma forma de autossabotagem. Porque quando a gente se fecha demais no nosso mundo, a gente não dá abertura para ninguém acessar a gente e a gente também não consegue acessar ninguém. Então, quando a gente precisa de ajuda, precisa de alguém, porque chega um momento que só estudar, só se desenvolver, só ficar ali
na rotina, regradinho o tempo todo, cansa. Quando você percebe que você tá realmente muito dentro do seu mundo ali, precisa olhar pra fora, precisa de relacionamentos, de pessoas e de outras experiências que não sejam somente o desenvolvimento pessoal em si, você se vê sozinho. E eu acho que esse é um dos maiores desafios quando a gente fala sobre o autodesenvolvimento, porque a gente precisa saber equilibrar as coisas. Essa é a grande busca do ser humano, é a maior missão que o ser humano tem na Terra, né? Saber equilibrar as coisas. E esses dois pontos que eu falei, tanto o de ficar ali no casulo, né, e acabar ficando num looping de solidão, tanto o de se afastar de si mesmo, aconteceram comigo em momentos diferentes da minha jornada de autodesenvolvimento e é bem desafiador perceber, sabe? Isso também, olha só que irônico, isso também faz parte do autodesenvolvimento, né? Do autoconhecimento, você reconhecer onde você errou, aprender com aquilo e seguir em frente, levando esses aprendizados para novas missões que vão acontecer durante a jornada. E eu não sei pra você como é que é o nível de influência que as coisas têm sobre você. Eu acho que isso também é muito particular, apesar de eu estar abrindo aqui os olhos, né, de vocês para esses pontos. Eu sei que algumas pessoas têm uma tendência maior a se perder por caminhos errados, vamos dizer assim, e outras não, outras conseguem ter melhor esse discernimento. E eu acho que a maturidade, ela ajuda muito nessa diferenciação de caminhos. Eu entrei nesse mundo cedo, relativamente, né? Eu tava ali com meus 20 anos, tava preocupada com outras coisas, tava meio que com uma mentalidade de adolescente mesmo, então eu acho que eu não tinha maturidade suficiente ainda pra saber discernir, né? Fazer esse discernimento de caminhos, então por isso que eu acabei me perdendo nessas duas vertentes aí, nesses lados obscuros, mas ao mesmo tempo é aquilo, né, que eu falei, eu considero que seja parte da jornada individual de cada pessoa, os aprendizados que essa escuridão traz. Então, quando eu comecei a me desenvolver, é de praxe que as coisas ao redor percam completamente o sentido, né? Então, o meu ciclo social perdeu completamente o sentido, eu via que as amizades que eu tinha não iam me levar para lugar nenhum. Eu comecei a ver os padrões da minha família e vi que também repetir aqueles padrões não iria me levar a lugar nenhum. Eu percebi que o ambiente que eu estava inserida era um ambiente que ia completamente contra o que eu queria para minha vida, né, a médio e a longo prazo. Então eu realmente tive uma certa crise ali. Eu analisei toda a minha vida e vi que eu tinha cometido um monte de erros e que se eu não parasse, sabe, de fazer aquilo que eu estava fazendo e mudasse completamente o meu jeito de enxergar a vida e de agir também, né, perante a vida, de me enxergar também, eu iria ter um resultado que eu não queria. Então, acho que por esse desespero, eu acabei entrando nesse modo caverna, sabe? O medo de repetir os ciclos, o medo de ter resultados ruins. E alguns conhecimentos que eu acessei, na verdade, me deixaram confusa, sabe? Porque quando a gente consome muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, a gente entra numa paranoia de que a gente nunca é suficiente, sabe? Então você tem que ser uma pessoa madura, você tem que falar de tal jeito, você tem que se vestir de tal jeito, você tem que ter tal comportamento, você tem que deixar tais coisas de lado, você tem que aprender tal coisas, agir de tal forma. E eu acabei meio que criando um checklist na minha cabeça pra cumprir todas essas regrinhas, sabe? E aí nisso eu fui me afastando de mim mesma, porque eu ouvia, os jovens de hoje em dia, eles não querem nada com nada. Eles ouvem tal tipo de música, vestem tal tipo de roupa, e isso não é coisa de adulto, não é coisa de quem se desenvolve. Aí eu abri o olho e falei, nossa, realmente, né, eu tô sendo imatura, já tô com 20 anos e, sei lá, gosto de ouvir música pop. E aí eu parei de ouvir música pop. Mas é porque esse tipo de roupa aqui realmente é mais gente jovem que usa. Uma pessoa desenvolvida não usa esse tipo de roupa. Então eu parei de usar as roupas que eu gostava e fui colocando uma camada ali em cima de mim, sabe? Pra entrar mesmo nesse estereótipo de pessoa desenvolvida. Porque como eu já tinha percebido muitas coisas na minha vida em que eu realmente precisava mudar, eu acho que eu acabei querendo me diferenciar demais das pessoas ao meu redor. E não só das pessoas, mas da realidade também, sabe? Eu acho que uma questão muito forte para quem entra nesse mundo, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, é essa necessidade de se expressar e tem até um certo ego envolvido nisso, né? Porque a gente acaba vendo que somos diferentes das outras pessoas e a gente quer expressar aquilo de alguma maneira.
E muitas vezes isso pode virar até soberba, né? Principalmente quem tem essa tendência também. Varia muito de pessoa para pessoa, mas assim, eu tô falando da minha experiência. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? Então eu fui colocando essa máscara, em vez do processo me ajudar a remover as máscaras que eu utilizava, foi só mais uma máscara no meio do caminho que eu acabei colocando. E nisso eu me vi desconectada de mim, desconectada da minha personalidade, das coisas que eu realmente gostava. Eu me vi julgando muito as pessoas ao meu redor. E eu também me vi me cobrando cada vez mais para ser perfeita, porque quanto mais a gente consome conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, principalmente esses conteúdos padrões, sabe? De grandes coaches, de grandes influenciadores, quanto mais a gente consome disso, mais a gente quer implementar aquilo na nossa vida. Só que a gente não tem capacidade mesmo de fazer tanta coisa, sabe? De executar tanta coisa. Dentro do desenvolvimento pessoal, também se fala muito sobre produtividade, né? Então a gente acaba se cobrando demais para ser produtivo, para ser uma pessoa, uma máquina mesmo, né, de produtividade e ter uma rotina certinha. Parece que é tudo muito linear, que as coisas nunca podem sair do eixo, porque se sair do eixo, você não tá fazendo direito, sabe? Você tá procrastinando, você... É uma confusão que fica na nossa cabeça. E quando, afinal, que eu percebi que eu tava dentro dessa caixinha, né, de checklists, de regras, de padrões de comportamento, de um estereótipo a ser seguido? Quando eu me dei conta que eu tava agindo como duas pessoas diferentes. Então, comigo mesma, eu era uma pessoa, né? Então, eu gostava de ouvir tal tipo de música, eu gostava de estudar tal assunto, eu tinha tais hobbies, eu queria falar sobre tal coisa. Mas pro mundo lá fora, para encaixar dentro desse estereótipo de pessoa desenvolvida, eu era outra pessoa. Ah, eu achava tal coisa fútil. Ah, isso aqui eu gostava, mas não gosto mais. Ah, isso aqui não é mais pra mim. Isso aqui é coisa de gente matura, sabe? Eu comecei a rotular as coisas, a julgar as coisas, as pessoas e tudo que tava ao meu redor como certo e errado, como feio, como bonito, como coisa de gente madura, como coisa de gente imatura. E no final das contas eu é que tava sendo imatura, né? Porque as coisas são o que são. Não sou eu que tenho que colocar rótulo em nada. Não é da minha conta o que alguém faz ou deixa de fazer, o que alguém gosta ou deixa de gostar. E no fundo, eu acho que eu tinha até certa inveja, talvez. Eu não sei se essa é a palavra certa. Acho que não era tão forte, mas eu ficava assim, refletindo, sabe? Tinha aquela coisa dentro de mim que me fazia questionar se o que eu tava fazendo fazia sentido, porque eu via pessoas vivendo ali a verdade delas, se expressando da forma que elas queriam, independente da idade, se tinham 15, 20, 30, 40 anos, agindo como faziam sentido pra elas, e pessoas inteligentes também, desenvolvidas. E eu ficava, tá, por que que eu não consigo fazer isso? Sabe? Por que que na hora de me apresentar para as pessoas eu tenho que estar desse jeito aqui, com o cabelo desse jeito, com a roupa desse jeito, eu tenho que falar desse jeito e eu tenho que saber sobre tal assunto, porque senão eu não sou o suficiente? Quem disse isso? E por que que eu acredito que isso é verdade? Isso realmente é verdade? Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, mas é que eu acabei me limitando, sabe? Colocando uma barreira na expressão da minha autenticidade, sendo que a gente veio pro mundo do jeito que somos por um motivo. A gente tem que ser quem a gente é, porque é isso que faz a gente especial, único, é isso que faz a gente exercer o nosso propósito. Então é pra isso que a gente veio. A gente não veio aqui pra entrar em caixinha, pra entrar em estereótipo, pra ser massa de manobra. E a gente acaba muitas vezes se permitindo ser, às vezes sendo massa de manobra do sistema e às vezes sendo massa de manobra fora do sistema, sabe? Por isso que eu bato muito na tecla da consciência. Eu sempre falo aqui no canal, né? Muitas vezes a gente olha pro externo, aponta o dedo e fala que as coisas estão erradas, que as pessoas, que as situações estão erradas, só que a gente não olha pra gente e a gente não vê os nossos comportamentos, como que isso reflete no nosso externo, como que os comportamentos das pessoas nada mais são do que espelhos nossos, como que a nossa vibração atrai tudo que a gente conhece para nossa vida. Então tudo sempre começa
por nós. Então, assim, eu sempre vou ser a favor do desenvolvimento pessoal. Foi o que me tirou de uma realidade, eu nem sei onde eu estaria se eu não tivesse começado a estudar, sabe? A realmente querer melhorar. Eu não sei onde eu estaria, é por isso que eu sempre vou influenciar tanto vocês aqui na internet, quanto qualquer pessoa que esteja próxima a mim, sabe? A se desenvolver, a entrar no mundo do autoconhecimento, a se conectar com Deus, né? A acessar a sua espiritualidade. Mas eu não posso deixar de dizer também para que você tome cuidado quando estiver nesse caminho, para que você selecione bem as pessoas que vão te mentorar, né? Para que você selecione bem os conteúdos que você vai acessar e principalmente para que você esteja atento à sua intuição, porque a nossa mente, ela utiliza qualquer coisa para tentar nos sabotar. Ela tá sempre tentando nos poupar de ter trabalho, então ela tá sempre querendo ir pelo caminho mais fácil e o nosso ego tá sempre querendo sair por cima. Então é necessário ter consciência, estar presente, ter um propósito bem definido, ter valores e prioridades de base para que quando você acesse um conhecimento ou conheça alguma pessoa, ou sei lá, qualquer coisa que possa entrar na sua vida, né, que possa fazer alguma alteração ali no seu caminho, você não aceite nada que esteja fora dos seus padrões ali, sabe? Você realmente tem que ter o controle da sua vida. E isso era algo que, na época, eu não sabia, eu não tinha essa base, sabe? Eu não conseguia me colocar esses limites, mas hoje, depois de ter passado por isso, de ter aprendido a lição, eu consigo me colocar esses limites, eu consigo saber o que entra na minha realidade e o que não entra, o que condiz com os meus valores, com os meus princípios, com os meus objetivos, com as minhas prioridades e o que não condiz, né? E obviamente o que não condiz, ele não tem espaço, ele não entra. Então, acho que essa é a maior mensagem desse vídeo, né? Tenha seus princípios, seus valores, seus propósitos e suas prioridades muito bem definidas e foque nisso. Escolha muito bem o conteúdo que você vai consumir, as fontes das quais você vai beber. Tente o máximo possível não ficar assistindo conteúdo picado de uma pessoa, de outra, de uma pessoa, de outra. Escolha um mentor para te auxiliar nessa jornada e fique com ele. Isso também é uma coisa que faz muita confusão, porque cada pessoa, principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, cada pessoa tem uma história, né? Então ela vai juntar o conhecimento que ela adquiriu, mas a experiência dela e a visão de mundo dela e te passar esse conhecimento. A outra pessoa, a mesma coisa. É o que eu tô fazendo aqui nesse momento também. Juntei minha experiência, meu conhecimento e a minha visão de mundo para me comunicar com você. Agora, se você acompanha um, acompanha outro, acompanha outro, acompanha outro, cada um vai falar uma coisa diferente e aí você vai se ver perdido, você não vai saber o que é certo, o que é errado, porque você está baseado na visão de mundo de outras pessoas, você não vai se dar tempo, né? Você não vai abrir espaço na sua mente para conseguir discernir, ter o seu próprio posicionamento e você vai ficar sobrecarregado, tentando seguir o checklist de todas essas pessoas. Então, foque no que é seu. E caso você queira continuar me escutando falar sobre esse assunto, há um tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui, onde eu falo como que o marketing digital me afastou de mim mesma. E eu acho que o marketing digital e o desenvolvimento pessoal, eles andam assim, lado a lado. Se você parar para prestar atenção, todos os grandes coachings, né, de desenvolvimento pessoal, eles estão dentro do marketing digital. E coincidentemente, nessa época que eu me vi perdida de mim mesma, foi também a época em que eu comecei a estudar muito marketing digital. Uma coisa acabou sendo ligada à outra. Então, se você quiser saber sobre essa outra faceta dessa jornada, clica aqui e assiste esse vídeo.